não tenho um tempo, é isso? Vai no seu jeito. Eu sou uma pessoa prolixa e não tem nenhuma obrigação, assim. São 4 horas E, agora, e, tipo, acho que até umas 5h30. e também, é, tá gravado, tá gravado, não tem nenhum problema de ordem se alguém entrar, nada disso. Não, isso é um registro. Ótimo, legal. Quando você quiser, então. Podemos, quando você quiser. Já posso começar? Pode começar. Bom, olá a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para poder conversar um pouco aqui sobre a obra da Virginia Woolf, mais especificamente sobre Um Teto Todo Seu, Orlando e, enfim, mais o que eu pensar enquanto eu estiver falando. É como eu tô falando para fazer um aparato a um espetáculo Quando Somos Quando, uma adaptação do Orlando. Eu também vou improvisar, né, em alguns momentos, se eu conseguir, enfim, e espero que eu possa falar com toda clareza e, sobretudo, que eu consiga falar alguma novidade, alguma coisa que importe, até porque o espetáculo propõe também uma espécie de continuação do romance, né? Então eu vou tentar algo também desse gênero, né? Uma coisa que vá além do Orlando. Antes, o que eu queria só é fazer uma certa introdução à obra da Virginia Woolf, porque ela tem algumas questões que percorrem todos os livros, pelo menos muitos dos seus livros, e quando ela faz Orlando, ela está num momento muito especial, muito criativo, provavelmente é a sua grande febre criativa. Então eu queria fazer uma introdução, né, antes de entrar no Orlando. Eu acho que o que vale, enfim, a Virginia Woolf, ela produz a maior, não a maior parte, mas sua obra inteira no auge do modernismo, né? E basicamente, na minha opinião, ela faz par com o James Joyce, com o Proust, o Kafka, o Thomas Mann. Talvez não seja tão reconhecida quanto esses autores, mas para mim é mera questão de machismo, na minha opinião, porque não acredito que Virginia Woolf perca nada, tenha nada de diferente do Proust ou do Thomas Mann, de qualquer um desses nomes. E ela tem uma questão interessante, uma questão que eu acho importante, que ela é uma grande ensaísta também, né? Além de ter escrito romances memoráveis, ela faz ensaios de forma muito habilidosa e muito profunda, né? E de maneira também bastante notável, eu acho que algo importante a realizar é que a Virginia Woolf vive uma espécie de década, mais ou menos de uma febre criativa que ela tem. Eu acho que ela publica em 22, o Quarto de Jacob, como muitos publicam em 22, Ulisses é de 22, né? Terra Devastada de 22, enfim, o Proust já vinha publicando desde 13, mas 22 é um ano importante. E a partir, na década de 20, ela tem uma espécie de, posso dizer, algo acontece ali na criatividade dela, que ela publica Mrs. Dalloway, Rumo ao Farol, Orlando e As Ondas, com mais ou menos uma diferença de 3 anos cada um. Não é nenhuma brincadeira, né? É algo assim, lembra um pouco a febre que o Proust ia tendo enquanto publicava os livros de Em Busca do Tempo Perdido, os que ele fez em vida, né? Depois teve os outros. Ela tem essa espécie de grande que eu não gosto de chamar de surto, porque a gente sabe como foi o final da vida da Virginia Woolf. Eu acho que tem uma confusão entre essas questões, coisas que eu me incomodo bastante, não para utilizar essas palavras. Eu acho que a gente precisa
encontrar um vocabulário um pouco melhor diante disso. Ela, infelizmente, ela se suicida em 41, mas alguns aspectos diante de quadros depressivos, enfim, de uma série de questões, alguns aspectos pouco considerados, né? A situação é que em 41 a Europa já está devastada, né? E ela tinha grande consciência política, o que é importante também dizer. Virginia Woolf sofre às vezes alguns ataques de que ela seria uma burguesa. Isso não é verdade, né? A Virginia Woolf precisava trabalhar, né? Se a gente observar os diários que ela tinha, enfim, as anotações que ela fazia, a Virginia Woolf precisava de renda. Ela criou uma editora com o marido, com algumas pessoas. É uma editora bastante importante, mas a editora ia em busca de recursos para fazer os livros. Então, ela não tem uma vida confortável financeiramente, né? Ela precisa trabalhar em busca do sustento. Então, com a ascensão do nazismo, com a ascensão de uma série de preconceitos, uma série de situações que o nazismo traz junto, ela vai entrando numa espécie de colapso, algo desse gênero. Mas a década entre 1922 e 31, ela faz todos esses livros. Eu queria colocar uma questão que é conhecida na obra da Virginia Woolf, mas é uma questão que eu acredito pouco discutida, um pouco deixada de lado, na minha opinião, né, que é uma espécie de... Como eu posso chamar isso? A Virginia Woolf é uma escritora consciente, né? Ela tem uma consciência do trabalho que ela faz, no sentido de que ela propõe reflexões. O Orlando, que é aqui adaptado, ele tem a gente vai ver no final da minha fala, ele é um romance, mas ele também é uma reflexão sobre a primeira pessoa, uma reflexão e também sobre a história, né? A passagem da história, enfim, tudo isso relacionado tanto quanto à criação artística. A consciência da Virginia Woolf é uma consciência que perpassa diversos temas, mas o principal tema da Virginia Woolf, muito possivelmente, é o feminismo, ou a condição da mulher no interior da sociedade que ela colocava. Eu queria ler, para a gente poder começar, diante da Virginia Woolf. Eu não vou ficar arriscando, não vou fazer nenhum tipo de paráfrase, né? Eu vou ler o texto, eu vou fazer um pouco de papel de bobo se eu começar. Uma autora muito grandiosa, né, para fazer qualquer outra coisa que não seja mergulhar no texto dela. Eu queria ler um primeiro momento do diário que ela fez. É um diário. A Virginia Woolf é um desses autores que faz diário a vida inteira. E o diário da Virginia Woolf, exatamente como os diários do Kafka, são diários feitos para serem publicados, né? Os escritores modernistas, não se confundam isso, eles faziam a própria obra e ordenavam e organizavam uma espécie de circulação do trabalho e pensamento sobre o seu trabalho. Tem gente que leva isso a mal, que acha assim, mas o escritor fica aí dizendo que eu devo pensar do livro. A gente pode tomar os diários como as correspondências. No caso, por exemplo, no Brasil, a correspondência do Mário de Andrade. A gente pode tomar esses diários como quase romances ou como ensaios também, que não precisamos aceitar exatamente, nos guiar por esses diários, mas eles podem ser auxiliares de um certo pensamento. Eu vou ler a página 64, que a Virginia Woolf fez no ano de 1919, né? Ontem levei Noite e Dia, um dos primeiros textos dela, né, para o Gerald, e tive uma entrevistinha semi-profissional com ele no seu escritório. Não gosto da visão masculina do clube sobre a literatura. Primeiro porque gera em mim a vontade violenta de contar vantagem. Contei vantagem de Nessa e Clive Leonard, de quanto dinheiro eles ganham. Então abrimos um embrulho e ele gostou do título, mas fiquei sabendo que Miss Maud
Amnesty escreveu um livro chamado Nights and Days, o que poderia trazer problemas com amores, mas com certeza gostaria de publicá-los. No geral, fomos cordiais e notei como todos os fios do seu cabelo estão brancos, né? Com algumas falhas entre eles, um campo pouquíssimo arado. Está dizendo que ela pensa pouco, né? Ela trata pouco a cabeça, né? Tomei o chá na Gordon Square. Nessa, Duncan e mais tarde Clive. O efeito perturbador da companhia não é mais tão imenso quanto antes. Ainda assim, sinto que a presença de cérebros tão iluminados faz as coisas se passarem com grande rapidez e sem enrolação. Além disso, eles têm todas aquelas xícaras e pilhas diferentes e quadros na parede e capas novas para as cadeiras. Mais tarde eu me retirei com Vanessa, embora se retirar agora seja muito difícil por causa das restrições do carvão. Muita conversa sobre a vida doméstica. Lili se oferecera para vir, inutilmente, como se verificou depois. Depois do jantar, conversa com Clive e Duncan, né? Clive insistindo que Elliot não gosta de mim, e depois tentando nos convencer de que Vanessa, Roger e ele mesmo e eu somos as pessoas mais odiadas de Londres. Superficiais, arrogantes e convencidos. Isso creio que é um veredito contra as damas, não é? Ou seja, primeiro ela já vai percebendo rapidamente, não é, que as mulheres quando se envolvem nesse tipo de criação são chamadas, né, de pessoas arrogantes. Se elas discutem, se elas discordam, elas são arrogantes, né? Confesso odiar que não gostem de mim. E uma das desvantagens de Bloomsbury, que é o grupo dela, né, o grupo intelectual dela, é aumentar a minha suscetibilidade a tais sombras, que Clive sempre faz bastante questão de iluminar. Tanto que admito ter ficado um pouco chateada por desconfiar que Murray confidenciou a Clive não ter gostado do meu artigo. Já em casa, encontrei Ellie, que é o marido, Leonard, né, na cama. Uma visão capaz de restaurar minha confiança, né? Ver o marido na cama, né, ela se empolga. Ele tinha jantado com Bob e discursado no Salt Place e realizado outras atividades que deixo aqui sem registro. Quero dizer, ele foi ao escritório, à Liga das Nações e ao Partido Trabalhista, de modo que, entre outros, cobrimos amplo terreno ontem. Enfim, eu li a citação inteira, mas o que importa, eu acho, é a percepção clara desse lugar de que as mulheres, né, as mulheres quando ocupam esse espaço de debate, elas são rapidamente colocadas como destemperadas, arrogantes, malucas e por aí vai. Agora o que me importa, né, é a próxima citação, né? Penso que a inteligência masculina escancara um precipício abrupto e que eles se orgulham de um ponto de vista muito semelhante à estupidez, né? Considero bem mais fácil conversar com Catherine. Catherine é a Catherine Mansfield aqui, né? Ela cede e resiste conforme espero que o faça. Cobrimos um terreno muito maior em muito menos tempo. Aqui ela não esconde, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de problemática, que ela acredita que a inteligência masculina, né, a inteligência masculina é uma inteligência bastante limitada, por assim dizer, e que a inteligência feminina é uma inteligência que percorre muito mais espaço. Atenção para uma coisa, eu estou dizendo de 1919, o Orlando, que aparece 10 anos depois, né, vai fazer um processo de transição, se tornando uma figura feminina e que vai percorrer muito mais espaço, né, historicamente falando, ou seja, esteticamente a Virginia Woolf prepara a sua criação de forma bastante técnica, bastante teórica e como um projeto, né? Há uma razão para que o Orlando se transforme numa mulher e percorra esse longo espaço, porque, segundo ela, mulheres pensam muito mais longe. Eu queria dizer uma outra coisa ainda importante, ainda na parte
do diário, que é um projeto ainda pouco, como é que se vai dizer, ainda pouco considerado, eu tenho a impressão, nos estudos, enfim, mas que a criação artística não desconsidera isso e está bem colocado diante disso. É uma outra afirmativa, que é uma afirmativa que a gente pode passar para todos os artistas modernistas e artistas em diante, que ela faz na página 61 do diário dela, algo bastante importante aqui, né? E contudo não posso deixar de acreditar que dentro do panorama da ficção inglesa eu me saio bastante bem em termos de originalidade e sinceridade entre a maioria dos modernos. Leonard acha a filosofia bastante melancólica. Isso também combina muito com o que ele ia dizendo ontem. No entanto, se vamos tratar das pessoas em uma escala ampla e dizer o que pensamos, como evitar a melancolia? Aqui, mais importante do que a melancolia é a segunda parte do projeto da Virginia Woolf, que é lidar com as pessoas. Quando ela está dizendo lidar com as pessoas, a nota que ela dá, que se percebe, é que ela está afirmando que o projeto modernista vai tratar de pessoas como ela, né? E como nós, ou seja, vai tratar como o ser humano. Não há mais uma necessidade. Alguém pode fazer uma confusão e dizer assim: bom, mas e o projeto realista? Não é o projeto realista que queria transmitir o que o ser humano na real era, dito o nome. Esse era o projeto, né, que se fazia. Quando há a virada para o século XX, os artistas já perceberam que falar das pessoas não é falar com objetividade. Os seres humanos não são objetivos e eles têm camadas de mistério e camadas que podem aflorar em situações as mais misteriosas, e ela quer falar das pessoas mesmo, e portanto ela quer falar de todo esse aspecto de mistério que também se coloca, de todo esse aspecto que a gente não sabe muito bem aonde encontrar, né? Acho que os realistas podem ter dado o azar do Freud chegar depois, né? Porque aí o Freud que é facilmente, que aproveita muito a arte para mostrar que o ser humano, na verdade, não pode ser descrito com realismo. Basicamente uma hipótese que coloca abaixo um ideário estético, né? O ideário estético modernista que se aproveita muito dessa percepção. Mas a segunda questão importante da citação é que a Virginia Woolf quer dizer que ela também pretende falar das pessoas falando a verdade sobre elas, né? Ela afirma isso com clareza também. Falar a verdade, aqui nesse caso, eu tenho a impressão que significa tratar as pessoas de forma sem condescendência, né? Sem nenhum tipo de desculpa. Eu vou continuar a citação só para completar a página 61, né, dos diários aqui. Não admito não haver esperança, porém, apenas que o espetáculo é profundamente estranho, né? E como as respostas atuais não servem, precisamos buscar uma nova. E o processo de descastar as antigas, quando não se tem absolutamente nenhuma certeza do que botar em seu lugar, é triste. Aqui eu acho que é uma outra coisa fundamental que se perceba, que se observe, como esses artistas modernistas percebem, notam que quando vai haver um trabalho de vanguarda, esse trabalho de vanguarda ele está bem mais perto da melancolia do que da afoiteza, como algumas pessoas podem imaginar, né? Já que o resultado é um resultado que ainda não está conhecido, né? Ainda não se coloca. Não temos algo fundamental, eu acho importante destacar também, que os artistas aqui não estão querendo dizer reconhecimento no sentido de, não estão querendo dizer
resultado, conhecimento no sentido de reconhecimento. Em 41, quando a Virginia Woolf se suicida, ela já é considerada uma escritora de enorme qualidade. Claro que para ela está colocado também sempre, né, o fato da sombra das escritoras receberem um reconhecimento naquela altura, ainda hoje é assim, mas naquela altura ainda inferior ao que recebiam os homens. Só para continuando a citação, né, ainda assim, se pararmos para pensar, que respostas sugerem Bennett ou Thackeray, por exemplo? Respostas felizes, soluções satisfatórias, respostas que aceitaríamos se tivéssemos o mínimo respeito pelo nosso espírito. Enfim, né, ela admite com absoluta clareza, né, que não é possível pensar e ser feliz, 100% feliz ao mesmo tempo, né? Como diz o pensador daquele período, só quem é 100% feliz são os burros, né? Porque eles não entendem nada, eles não têm nenhuma noção de coisa alguma. Eu vou para uma outra citação ainda, da Virginia Woolf, para falar uma outra questão modernista, para esclarecer também algo sobre o modernismo, né? O modernismo que diz, que lida com o livro Orlando. Eu estou no dia 26 de janeiro, estou no ano de 1920. Então vejam só, o dia seguinte ao meu aniversário, sim, fiz 38 anos. Não tenho dúvida de que sou mais feliz do que aos 28, e mais feliz hoje do que ontem, pois esta tarde cheguei à ideia de uma nova forma para um novo romance. Suponhamos que uma coisa se abre a partir da outra, como em um romance não escrito. Porém, não apenas por 10 páginas, sim por 200 mais ou menos. Isso não dá a soltura ou a leveza que eu quero. Não chega mais perto e, ao mesmo tempo, consegue manter a forma e a velocidade. E abarcar tudo. Minha dúvida é até que ponto poderia incluir e englobar o coração humano. Né? A Virginia Woolf tem uma preocupação de conseguir fazer algum tipo de obra artística que englobe tudo. Como ela diz aqui, que abarque até o coração humano. Esse é outro projeto modernista também, algum tipo de conseguir uma obra artística que seja abarcadora, que tenha uma certa completude. James Joyce fez isso com Ulisses, o Proust tentou, com Em Busca do Tempo Perdido, abarcar a consciência de uma classe social. Enfim, Thomas Mann teve uma busca muito grande por determinadas grandiosidades, como o Dr. Fausto, por exemplo, a grandiosidade do mal. A Virginia Woolf procurou essa grandiosidade, este englobar tudo, quase tudo, como ela diz, com o Orlando, aquele que iria também se distender, né? Aquele que iria ocupar um grande espaço de tempo, porque os modernistas também podem, em determinado aspecto de seu pensamento, acreditar que o coração também é grande, né? Vários dos modernistas, não se pode dizer que isso seja um projeto de grupo, porque eles eram muito distintos entre si, mas vários dos modernistas tinham ainda uma certa crença, muito desconfiada, mas eles tinham ainda uma crença no ser humano, né? alguma fé. Não é como a literatura ou a arte em geral foi desenvolvendo depois, cuja fé no ser humano é praticamente nula. Mas eu acho importante ressaltar esses dois momentos para que se consiga estabelecer, se consiga esclarecer, né, que há um projeto literário muito bem tomado, de que vai de obra a obra. Como eu disse, talvez o grande momento criativo, Mrs. Dalloway, né, que segue rumo ao Farol. Mrs. Dalloway é de 25, rumo ao Farol é de 27. Né?
Mrs. Dalloway é um livro de trajetória, né? É um livro de um dia em uma moça de determinada classe social que irá organizar uma recepção e enfrenta mais ou menos as situações daquele momento, embora na verdade o que ela enfrente são os seus fantasmas internos, algo também muito semelhante a Rumo ao Farol, né? Que na verdade é uma das obras mais perturbadoras da Virginia Woolf. Na verdade embarca no interior de uma família, sobretudo na mentalidade da mãe e ali do seu entorno, para reparar em qual vai ser, em como as pessoas estão lidando, até que ela chega em 28, né, em 28 com Orlando, que realiza esse movimento, lembrando, percebendo, por exemplo, como há tem um verso do Charles Olson, por exemplo, um poeta famoso, que pode simbolizar um tanto quanto esse momento. Eu estou citando de cabeça, né, os Martim Pescadores, um poema que começa assim: só o que não muda é a vontade de mudar, né? Ou seja, que é uma coisa bem modernista, né, que vai tendo essa coisa que a Virginia Woolf percebia. Evidentemente que essas modificações são modificações que têm determinados, não se pode dizer exatamente limites, mas tem determinadas pretensões a serem atingidas. No caso do Orlando, a pretensão é uma pretensão também de uma compreensão de um certo eu, que é uma preocupação decisiva dos modernistas. Eu peço que os críticos chatos, desagradáveis, que acham que a literatura contemporânea tem muito primeira pessoa, fala muito de si mesmo, do umbigo dos escritores e tal, compreendam que isso assim não tem nada a ver, não é, com o umbigo de alguém, né, que na verdade se trata de uma pesquisa sobre a colocação do eu e a localização do eu no interior de um trajeto muito longo, né, e que está colocado no mínimo desde uma obra de uma pessoa como a Virginia Woolf. Como eu falei, eu já falei quanto tempo? Eu não trouxe o meu relógio. 27 minutos. Oi? 27. Então eu tenho alguma liberdade. Tem umas pessoas atrás de mim. Se quiser perguntar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Eu não costumo ser uma pessoa sempre muito clara, até porque eu começo a girar um certo raciocínio e às vezes eu fujo da situação toda. Mas uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho que vale lembrar aqui, é que a Virginia Woolf, né, nesse caráter até de um caráter de extensão, que talvez seja uma boa palavra para olhar no espetáculo cujo aparato essa minha fala faz parte. Não quero dar spoiler e tal, mas tem um lugar cênico que é bastante importante, que é uma mala, não é? Que ela envolve ali eu achei feliz a percepção da mala, porque a mala é o deslocamento, né? A mala isso eu acho fundamental, né? Para se compreender a Virginia Woolf. O Orlando é publicado em 28. Nesse momento que esse livro aparece, com a Virginia Woolf já muito conhecido, quando a gente fala muito, sempre é algo que precisa ser matizado, muito, nunca foi, né? Até hoje, né? Tem se colocar isso, mas com a Virginia Woolf já reconhecida em muitos meios, ela também está fazendo um ensaio, está escrevendo um ensaio que será publicado, é um ensaio paralelo ao Orlando. Ela faz Orlando e ela faz um ensaio.
Provavelmente esse ensaio é o ensaio mais importante da ensaística. Eu não acredito que eu esteja exagerando, eu não acho. Eu gostaria de tomar o mais importante como o mais influente. Este ensaio, Um Teto Todo Seu, né, tem várias traduções diferentes, então as pessoas vão achar um teto todo seu, um quarto todo seu, um canto, dependendo do lugar, é um canto todo seu, mas é este o ensaio. Esse ensaio, Um Teto Todo Seu, ele praticamente influencia talvez todas as escritoras do século XX, todas. Então, Raquel Kusk, uma escritora contemporânea, tem lá um momento dos livros da Raquel Kusk que ela está ali fazendo uma reforma na casa dela. E aí ela fala, pô, mas ele cria um monte de confusão num apartamento. Aí começa a reclamar que está tendo barulho, aí o vizinho não consegue entender por que ela, que vai morar sozinha, escreve uns livros aí, tem que ter um apartamento reformado, porque... E começa a criar um monte de confusão na casa dela. Aí está ecoando Um Teto Todo Seu. Virginia Hilda Hilst, quando fala das suas habitações, das suas coisas, ecoa Um Teto Todo Seu. Mas, como eu disse, Clarice Lispector, também, se eu ficar citando, vai ser uma coisa um pouco ridícula, porque é um ensaio que ecoa basicamente em tudo. Como ele é paralelo, né, paralelo ao Orlando, eu acho que vale muito a pena reparar nesse ensaio, porque há uma segunda questão, e essa é uma segunda questão da arte contemporânea, que é um ensaio depois influenciar completamente a ficção, a arte em geral, né, que vira, como hoje nós não temos também gêneros mais assim tão fixos, né, de várias naturezas diferentes. Eu vou percorrer vários momentos neste ensaio, né, para que a gente consiga entender o que a Virginia Woolf está aqui tratando, né? Eu vou usar uma edição, tem dezenas, 300, eu vou usar uma edição da editora Antofágica, que circula bem, né? Começo citando a página 66, embora na verdade, se eu ficasse lendo o texto inteiro, é dessas coisas que o livro inteiro a gente consegue obter resultado muito fundamental, né? Pareceu-me um fato muito curioso e minha mente ficou a vaguear imaginando a vida dos homens que passavam o tempo escrevendo livros sobre as mulheres. Atenção para uma coisa importante. Na obra da Virginia Woolf, quando ela fala homens, ela não está falando humanidade, né? Nós, os homens para ela não é ser humano, homens é cromossomo XY, né? É o homem, é o masculino. Isso é absolutamente fundamental, como é fundamental aqui também, né? Deixa eu só me localizar. Pareceu-me um fato muito curioso e minha mente ficou a vaguear imaginando a vida dos homens que passavam o tempo escrevendo livro sobre as mulheres, né? Ela nota já um fato curioso, que é realmente esquisito, né? Realmente ela tem muita curiosidade de saber quem são esses homens que ficam o tempo inteiro escrevendo sobre as mulheres, né? Se eram velhos ou jovens, casados ou solteiros, se tinham o nariz vermelho ou eram corcundas. Eu vou só quero fugir um pouco aqui do assunto. Vocês podem que às vezes as pessoas discutem muito hoje, né? Ficam falando muito negócio de lugar de fala, né? Porque a teoria do lugar de fala, que tem 10, 15 anos, não tem nada disso. Os modernistas já discutiam isso, lugar de fala, né? É o que a Virginia Woolf está dizendo aqui. Ela está falando claramente isso, mas quem que dá lugar para os homens que escrevem sobre as mulheres, né? Em todo caso, eu me sentia vagamente lisonjeada de ser objeto de tamanha atenção, né? Contanto que não fosse por parte de inválidos ou enfermos. Assim fiquei a ponderar até que todos esses pensamentos frívolos fossem interrompidos por uma avalanche de livros
sobre a minha mesa. E aí começava o problema. Sigo a citação. Mas quando infelizmente não se teve um treinamento na universidade, a pergunta, longe de ser direcionada a seu curral, dispara feito um rebanho assustado de um lado para o outro, numa tremenda confusão, perseguida por um bando inteiro de cães, professores, diretores, sociólogos, sacerdotes, romancistas, ensaístas, jornalistas e homens sem qualificação alguma, senão a de não serem mulheres. Não é? O que a Virginia Woolf mostra é que estamos falando em 1928, não é? Está falando que os homens se arrogam, a masculinidade se arroga ao direito, não é, de falar sobre as mulheres com única formação, essa palavra formação é boa, com a única característica de não serem uma mulher, né? Todos eles perseguiam a minha única e simples pergunta: por que algumas mulheres são pobres? Né? Até que elas se transformassem em 50 perguntas e até que essas 50 perguntas pulassem freneticamente no meio do rio e fossem arrastadas para longe. Aqui é basicamente a colocação central. Virginia Woolf está dizendo o seguinte, né? Há uma questão aqui social, né? Vejam só, mulheres, né? As mulheres que acrescentam, né? As mulheres que acrescentam a uma condição que os homens colocam para ela, a de não serem homens, né? Ocupam uma posição, são pobres, né? Eu passo a página 92, a página 92 que vai dar uma outra observação, né? Assim surge um ser composto muito esquisito. Na imaginação, ela é de extrema importância. Na vida prática, é totalmente insignificante. Ela permeia a poesia de uma ponta a outra, mas está praticamente ausente da história. Na ficção, domina a vida dos reis e conquistadores. Na realidade, era escrava de qualquer garoto cujos pais forçaram uma aliança em seu dedo. Virginia Woolf nota uma outra coisa absolutamente importante, né? Na ficção, quando o assunto é ficção, o assunto é arte, as mulheres, elas são absolutamente decisivas, detonam as vidas dos reis, né? Os homens ficam desesperados atrás delas, né? Elas são absolutamente poderosas, inclusive são chamadas de musas, né? Na arte, na ficção, musas inspiradoras. Eu continuo a citação. Algumas das palavras mais inspiradoras e dos pensamentos mais profundos da literatura saíram dos seus lábios. Na vida real, ela mal conseguia ser ouvida, não sabia soletrar e era propriedade do marido. O que afirma a Virginia Woolf? Que as mulheres na ficção, elas são colocadas, né, em lugares centrais, inclusive com capacidade para causar enorme tragédia. Se eu for começar aqui a listar os livros, né, que a gente fica na literatura brasileira, no 19 a gente não precisa ser pelo século, vamos pegar, por exemplo, Machado de Assis, né, Capitu é a grande, né, grande causadora de males. Se a gente pegar o Grande Sertão, do século XX, de Adorim, né, tá ali, não é, também é a sombra, né, assim chamada, aliás, global. Ou seja, as mulheres são colocadas neste lugar completamente, inclusive de domínio, né, de domínio na ficção, mas na arte também em geral. No cinema, então, se precisa nem citar, fica um pouco ridículo, né? Sei todos os filmes, assim, ou sei lá, quase, eu precisaria pensar algum que não teria isso. Mas aí a Virginia nota uma coisa curiosa, ela fala, só que na vida real, aqui para fora, ninguém nos ouve, né? Ninguém, nós não temos a voz
de nenhuma espécie. Dá para desenvolver um raciocínio interessante a partir desta reflexão que ela faz, que é lateral aqui na fala, mas que eu vou deixar aqui. Conforme a literatura, sobretudo, vai vencendo, vai ultrapassando os anos do século XX até chegar no século XXI, a gente vai ter daqui a pouco 100 anos deste ensaio, ocorre um outro movimento que é a literatura passa a perder a separação tão fácil entre vida, não é, e obra, realidade e ficção, inclusive com uma espécie de mistura, de dissolução, perdão, de algo que seria ficcional e algo que estaria em outra ordem, dissolução inclusive das figuras do narrador e da figura do autor, o nome que assina a obra passa a fazer parte da obra, dentre muitas outras questões. Reparemos que, na verdade, pode haver neste processo um movimento bastante político e da ordem de uma reação ao que a Virginia Woolf reclama, porque demonstra, porque se as mulheres não conseguem lugar de domínio na vida na mesma intensidade, não chega nem perto, né, do que elas conseguem na ficção, por que então não terminar com a ficção? Porque se a gente vai encerrando com a ficção, a gente vai colocando, vai relativizando este lugar de não domínio e os grupos vão tomando a sua centralidade. Esse raciocínio pode ser colocado também em outros grupos vulneráveis da sociedade. Grupos que sofrem racismo, homossexuais, diversos outros grupos que a literatura, enquanto a Virginia Woolf está ocupando, nesse caso, com a questão feminista, o Proust discute a questão da homossexualidade. Em Sodoma e Gomorra, por exemplo, todo o início do romance lida com isso, enfim, determinados outros grupos. O ato de tomar o eu, né, de tomar de forma, inclusive, bem ampla o eu, a fazer com que já não haja mais diferença entre ficção e realidade, é um ato bastante político, na verdade, um ato de transferência, inclusive, de lugares da ficção para a realidade. Uma escritora muito distante disso, mas que realiza essa operação, como Annie Ernaux, fez isso, né? fez esse movimento que a Virginia Woolf coloca aqui. Enfim, como estava aqui colocando, em primeiro lugar, a Virginia Woolf quer saber que situação é essa dos homens tão preocupados, escrevendo tanto e redigindo tanto sobre mulheres. Em segundo lugar, a Virginia Woolf coloca aqui uma contrariedade, uma percepção de uma estranheza, mais até do que uma estranheza, quase uma má colocação de lugares. Na arte, a mulher é absolutamente central, decisiva e dominante. Na realidade, sua voz não é ouvida em nenhum espaço. E aí a gente chega provavelmente ao momento decisivo do seu ensaio, de um teto todo seu. Eu vou ler, é uma citação um pouquinho mais longa, mas eu vou percorrer a citação inteira para que a gente entenda o que ela está querendo dizer, né? Me parece fundamental para a percepção. Página 204. O que quer dizer realidade? Parece ser algo muito errático, muito indigno de confiança. Algo a ser encontrado, ora em uma estrada poeirenta, ora em um recorte de jornal na rua, ora em Narciso ao sol. Pode iluminar um grupo reunido em uma sala e pontuar alguma conversa casual.
pode dominar completamente alguém que vai para casa sob a luz das estrelas, tornando o mundo do silêncio mais real do que o mundo das palavras. E então lá está ela de novo em um ônibus em meio à balbúrdia de Piccadilly. Às vezes ela também, a realidade, também parece residir em formas demasiado distantes de nós para que possamos discernir sua natureza. Mas a qualquer coisa que toca, ela confere definição e permanência. É isso que persiste quando o dia se encerrou. É o que resta do tempo passado e de nossos amores e ódios. O que é o real? Não é? O que, como a Virginia Woolf define a realidade, não é? A realidade, o real, é simplesmente aquilo que vai sobrar, aquilo que vai restar quando os nossos sentimentos estiverem, como diz aqui ela, não é? Os nossos sentimentos o tempo passou e a gente já sabe o que nos resta do amor e do ódio. Né? A realidade, o que a gente viveu de real no final do dia, é justamente quando o dia se foi, e haverá dentro da gente a gente vai fazer este balanço, né? O que resta do amor e do ódio é a realidade. Continuo. Agora o escritor, penso eu, tem a chance de viver mais do que os outros na presença dessa realidade. Né? O que ela está dizendo assim, o ficcionista, ele tem um acesso à realidade ainda maior, né? Um acesso à realidade maior do que as pessoas que acreditam estar vivendo apenas no mundo real. É seu papel encontrá-la, coletá-la e transmiti-la ao resto de nós. Né? As pessoas, o papel do escritor é perceber, não é? É perceber que que ele está diante, né? Que ele está diante de algo, que precisa ser mostrado. A realidade, portanto, para Virginia Woolf, vocês me desculpem, é que eu fico mexendo aqui no livro, porque eu sempre estou atrás de... eu sempre acho que sempre vai aparecer alguma citação. Esse é o tipo de livro que as citações, elas vão às vezes brotando, né? Elas vão colocando, elas vão surgindo. Mas, enfim, a realidade, ela é uma realidade que a realidade é algo que é encontrado, né? Isso é evidentemente, porque, não é? Porque a realidade precisa ser construída. Eu continuo a citação. Pelo menos é isso que deduzo ao ler o Rei Lear, Emma e Em Busca do Tempo Perdido, pois a leitura desses livros parece empreender uma curiosa cirurgia de catarata em nossos sentidos. Enxergamos mais intensamente depois dela. O mundo parece se despir de seus véus e ganhar uma vida mais intensa. Ou seja, a gente, na verdade, o que acontece? A gente enxerga o mundo real, a gente enxerga as coisas como elas são depois que a gente tem acesso, né? Depois que a gente tem acesso às obras artísticas, ou seja, a gente lê um romance de ficção sobre algo absolutamente criado, algo absolutamente inventado, e depois dessa criação, depois que a gente teve acesso a essa percepção, a gente então consegue, né? A gente então consegue entender, a gente então consegue criar, achar, melhor dizendo, a gente consegue achar o que é essa realidade. Eu continuo a citação. Todo o modernismo está aqui, né? Há pessoas invejáveis que vivem em um estado de hostilidade com a irrealidade, e há aquelas deploráveis que são nocauteadas pelas coisas feitas sem conhecimento ou cuidado. Atenção, é preciso conhecer, né, as coisas, é preciso ter um acesso, ter um conhecimento, ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para discutir a realidade.
lembremos que ela está sempre chamando a atenção que a gente vai tratar com as pessoas, né? A gente vai lidar com os seres humanos. É preciso cuidado ao tratar com os seres humanos. Há evidentemente aqui alguma ética, né, que se coloca. Por isso, quando peço a vocês que ganhem dinheiro e tenham um quarto só seu, estou pedindo que vivam em presença da realidade. Uma vida revigorante, ao que parece, quer consigam ou não ao transmitir. Ela fala aqui, esse é um momento que dá até título ao texto, né? até se coloca, né? Se coloca como talvez uma percepção clara é o seguinte: as pessoas só terão liberdade, elas só conseguirão obter uma possibilidade de acesso à realidade se elas tiverem um mínimo, né? Um mínimo é um lugar para morar, né? Ou como ela chama aqui, um quarto todo seu. As mulheres irão obter, né, o mesmo lugar que elas têm na arte, que é o lugar de decisão, a partir do momento que elas puderem garantir por elas mesmas a sua própria subsistência. É por isso que o pensamento machista, o tempo inteiro, todas as vezes, na verdade, o que ele retira é a possibilidade material. Não é só das mulheres, mas de todos os grupos vulneráveis, não é? Fundamental, portanto, que se coloca é o controle do homem branco, heterossexual, que é o homem que sempre controla historicamente a sociedade. Ele se dá a partir do lugar em que as pessoas irão viver. Claro, evidentemente que aqui se colocam como possibilidades mínimas de sobrevivência, né? Não manifeste a sua cultura, não é? Porque sua cultura não pode ganhar dinheiro, não é? Porque assim você vai ter a sua independência. É assim que se estrutura o pensamento machista. Por isso até é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente vê esses debates, por exemplo, pessoas com a cabeça com uma rigidez muito marxista, assim, criam muita confusão, falando muito rapidamente aqui, muita confusão com literatura contemporânea, ou, por exemplo, dizem assim, mas essas lutas hoje em dia, ficar defendendo mulher, ficar defendendo homossexualidade, defendendo a luta dos povos quilombolas, dos negros, dos indígenas, o pensamento é esse. Isso tudo está atrapalhando a luta de classes, porque a grande questão é a luta de classes. Mas isso em 1928 a Virginia Woolf já dizia que não é, que é exatamente a mesma coisa. Não é? Porque a Virginia, como eu estou citando aqui, né? Eu não inventei, ela falou, eu li o que ela disse aqui, que é uma coisa simples, né? A independência destes grupos só existirá quando houver independência financeira. O que o Marx disse diferente disso? O Marx fala, qual é a diferença, né, da questão? Eu não consigo muito, é tudo muito difícil, né, achar alguma outra situação, enfim, alguma outra algo que seja distinto disso, né? Liberdade está em você ter onde morar. A partir do momento que você tiver onde morar, você vai fazer a sua criação, né? Não é à toa, por exemplo, que, como todos sabem, que onde chega auxílios emergenciais, auxílios financeiros, as pessoas diminui a violência contra a mulher, né? Isso é uma coisa absolutamente corriqueira. Eu vou continuar a leitura. Vejam, não há muito o que se colocar de polêmica quanto a isso, né? Virginia Woolf, e outra coisa também importante, né? Virginia Woolf propõe, não é, o seguinte: vamos trabalhar, nós precisamos trabalhar, né? O nosso lugar
Nosso lugar ele vai ser através do nosso trabalho. Eu continuo aqui para ainda uma última citação desse livro, embora devo dizer que é tão fundamental que eu vou ler de novo, né? Eu vou ler mais uma vez. Por isso, quando peço a vocês que ganhem dinheiro e tenham um quarto só seu, estou pedindo que vivam em presença da realidade, né? Uma vida revigorante, que se pareça o que consigam ou não transmitir. Repetindo, porque depois toda a literatura do século XX inteiro vai ser absolutamente ligada a essa situação. A gente vive, a realidade ela não vai chegar através da transferência daquilo que a gente vê no real. A realidade ela é dada a partir das percepções que o eu terá, né? Essa realidade, para que as percepções que o eu, para que várias percepções possam surgir, grupos que não têm possibilidade ainda de transmitir esta percepção, né, precisam garantir esta possibilidade. Ou seja, o que ela está dizendo é, quanto mais grupos tiverem acesso à produção artística, mais real será a realidade a qual nós teremos acesso. Não se trata, portanto, evidentemente, de nenhuma situação excludente, não é nada desse gênero. Eu vou continuar aqui a citação. Não sonhe em influenciar outras pessoas, eu diria, se soubesse como fazer isso soar elevado. Pensem nas coisas por si próprias. E, de novo, sou lembrada, ao folhear jornais, romances e biografias, que uma mulher, ao falar para outras mulheres, deve ter algo muito desagradável escondido na manga. As mulheres são duras umas com as outras. As mulheres, isso é uma fala da Virginia Woolf, né? As mulheres não gostam de mulheres. As mulheres, mas vocês não estão cansados dessa palavra? O que ela está dizendo aqui é uma coisa bastante... Antes de vir para cá, eu estava até olhando, né, as redes sociais e estavam também discutindo outro trecho, outro texto que pensam ser algo contemporâneo, que é solidariedade, não é? Solidariedade no interior de um grupo que seja um grupo vulnerável, por exemplo, então solidariedade entre a sororidade, que se chama, não é isso? Isso a Virginia Woolf está pedindo em 28, né? Pedindo, vamos nos unir, vamos nos juntar, não é? E não fazer, quer dizer, aqui ela não fala exatamente isso, ela podia falar, olha, aprendam com os homens brancos, porque não existe nenhum grupo que consegue mais se proteger entre si do que o homem branco. Isso daí realmente é uma coisa clara, né? Isso é uma coisa também não muito polêmica, né? Muito polêmica nessas colocações todas. Enfim, esse é o ensaio. O ensaio ainda tem alguns outros momentos de elevação, né? Mas a centralidade que ela coloca é justamente essa, né? Tenhamos alguma percepção de que é preciso produzir, né? Aqui ela está falando obviamente de arte, mas pode ser colocado em muitos outros aspectos, é preciso produzir para que a realidade se expanda, por assim dizer, né? Para que outros grupos sejam incluídos. Eu diria, não é uma colocação minha, né? Não é algo que eu esteja criando, mas eu diria que em alguns momentos o Orlando é uma espécie de manifestação ficcional
de um teto todo seu, embora eu possa dizer o contrário, o teto todo seu é a manifestação ensaística do Orlando, isso evidentemente não importa, né? É que eu não quero dar spoiler aqui, mas eu já fico pensando, né, nos debates que o espetáculo colocou, que são debates da ordem também da colocação de alguns gêneros estéticos diante de outros, né? Mas enfim, o Orlando, né, entre as múltiplas possibilidades de observação, uma das situações principais, né, ele coloca esse trânsito, o trânsito do Orlando, o trânsito inicial do Orlando é a transição, né, de um homem, de uma sensibilidade masculina para uma sensibilidade feminina. Essa transição, ela não me parece, o central do livro não é ter virado mulher, mas é ter feito o trânsito. Eu vou para me aproximando do final da minha apresentação, eu quero fazer 2 leituras do livro Orlando. Eu uso esta tradução aqui, né? É uma tradução que está atualmente no mercado, né? Eu queria lembrar uma colocação que a Virginia Woolf faz aqui, né? Eu achei outra, né? Eu estava procurando e eu achei uma outra. Como a gente está aqui no ambiente do teatro, eu vou fazer uma citação a mais que eu encontrei agora. Vejam o que a Virginia Woolf fala aqui, né? É um nome que eu não citei. Pode surpreender um pouco, mas eu vou citar. Primeiro eu vou ler um trecho aqui do Orlando. Vejam aqui, né? O conjunto era cercado por um muro maciço, porém tão bem disposto que cada parte dava a impressão de poder se alargar comodamente. A fumaça de inumeráveis chaminés subia perpetuamente em espiral. Aquela imensa, mas bem proporcionada construção, capaz de abrigar 1000 homens e talvez 2000 cavalos, foi erguida. Orlando refletiu por trabalhadores cujos nomes eram desconhecidos. Não é? É que eu devia ter preparado. Tem algum problema se eu procurar uma citação no telefone, no meu celular? Posso? Eu vou reler aqui e aí eu queria, porque isso aqui é fundamental para uma coisa que talvez as pessoas não percebam, né? Vou ler de novo. Aquela imensa, mas bem proporcionada construção, capaz de abrigar 1000 homens e talvez 2000 cavalos, foi erguida. Orlando refletiu por trabalhadores cujos nomes eram desconhecidos. Eu vou procurar aqui uma citação. No momento, como eu disse, não sei se as pessoas que estão ouvindo já devem ter sacado o que eu quero dizer aqui, né? Já achei. Eu vou ler um poema agora, né? Vejam que interessante, né? Quem construiu Tebas das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras. Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios. Para quem os habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua invencível armada se afundou, Filipe da Espanha chorou. E ninguém mais. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava nos festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias quantas perguntas.
Esse é um poema, não é? É um poema do Brecht, que é o nome que eu não citei aqui, não é? Mas na verdade, ele está evidentemente inspirado, não é? Inspirado no Orlando. Vejam lá, Orlando refletiu por trabalhadores cujos nomes eram desconhecidos. Aqui viveram por mais séculos do que se pode contar, as gerações obscuras de obscuras famílias. Nenhum dos Richard, John, Anne, Elizabeth deixou qualquer marca atrás de si, porém todos trabalhando com suas pás e suas agulhas, seus amores, seus partos haviam deixado aquilo. Pode ser completamente, como eu posso dizer, completamente surpreendente, inviável, estranho. Bertolt Brecht é muito influenciado por Virginia Woolf, né? dentre outras observações, né? Agora eu vou para a citação que eu queria mesmo fazer. Se eu acabar aqui se eu acabar não virando, achando outra coisa, né? Página 237 desta edição. A alma do Orlando fez então, pois tudo isso se passou num plano material, uma profunda reverência diante do espírito da época. Perdão, eu vou começar a citação de novo, tá? A alma de Orlando fez então, pois tudo isso se passou num plano imaterial, uma profunda reverência diante do espírito da época, né? Idêntica à que faz um viajante, comparando grandes questões com ninharias, consciente de que tem um punhado de charutos no canto da mala, diante do fiscal da alfândega que amavelmente libera a bagagem com uma marca de giz na tampa, né? Absolutamente fundamental. Uma outra questão aqui, depois para a gente então para fazer a segunda citação, mas a questão aqui fundamental também, não é, desses momentos é que esses autores, e uma questão modernista, né, comparam grandes questões com ninharias, né, que é uma outra proposta, importante da Virginia Woolf. Mas eu queria chegar ao que eu considero, né, fundamental então no que é o Orlando, no que é um teto todo seu e todo esse tipo de trabalho artístico, né, que vai dar a ordem do século XX e do século XXI. Né, já está no final do romance. Lembremos que o Orlando se encerra, né, o livro se encerra na contemporaneidade da Virginia Woolf, né? O livro se encerra em eu vou ler o final do livro, né? E, com isso eu não estou dando nenhum spoiler, porque a peça começa posteriormente, né? Página 285. E soou a 12ª badalada da meia-noite, quinta-feira, 11 de outubro de 1928. O Orlando percorre mais ou menos 3 séculos. Acredito que a citação fundamental, que possa ser também uma citação fundamental do pensamento da Virginia Woolf, que vai ser um pensamento que vai se deslocar por muitos outros autores, a gente nota, por exemplo, até essa questão, o Orlando, que é essa figura que perpassa tantos séculos, né? Ele também tem a forma que a Virginia Woolf obteve, né? Dessa influência por tanto tempo. Eu passo a ler então. Então está bem, disse Orlando, com o bom humor que as pessoas demonstram nessas ocasiões, e tentou outro, porque tinha uma grande variedade de eus capazes de ser convocados, muito mais do que podemos encontrar espaço para relatar, já que uma biografia é considerada completa se apenas cuida de 6 ou 7 eus. Portanto, uma adaptação do Orlando está autorizada pela Virginia Woolf posterior, né? Não há problema nenhum.
com relação ao que foi feito depois, por exemplo, Orlando respondendo e-mail, Orlando fazendo podcast, tudo aqui está completamente autorizado, porque ele tem vários eus e o livro aqui não pode falar de todos, então tem que ir fazendo outros, aqui é tudo correto quanto a isso, né? Perdão. Muito mais do que pudemos encontrar espaço para relatar, já que uma biografia é considerada completa se apenas cuida de 6 ou 7 eus, embora cada indivíduo pode ter muitos milhares deles. Então qualquer pessoa também que estiver aí, né, preocupada porque está se sentindo diferente, não sei o que, outra coisa, não tem problema. Segundo a Virginia Woolf, a gente tem milhares de eus. Se a gente viver em média, sei lá, 70 anos, você pode multiplicar. Isso é igual o meu vizinho que estava brigando lá, que às vezes não reconhece a minha vizinha, então o meu vizinho não entende do ser humano, né, que é completamente mutável. Havendo escolhido somente os eus que dispunhamos de espaço para tratar, Orlando poderia ter chamado agora o menino que fizera tombar a cabeça do negro, o menino que voltara a pendurá-la, o menino que viu o poeta, o menino que ofereceu à rainha a tigela de água das rosas. É como o poema do Brecht, né, que ela cita antes, todos os trabalhadores. Ou poderia ter chamado o jovem que se apaixonou por Sacha, ou o cortesão, ou o embaixador, ou o soldado, ou o viajante. Ou poderia ter desejado a presença de uma mulher, a cigana, a dama da corte, a eremita, a moça apaixonada pela vida, a benfeitora das letras, a mulher que convocava o mar, significando banhos quentes e fogueiras à noite. Ou Shelmerdine, significando açafrões nos boxes outonais. Ou Bonthorn, significando a morte que morremos diariamente. Ou os três juntos, o que significa mais coisas do que temos espaço para listar. Todos eram diferentes e ela poderia ter, o Orlando, poderia ter recorrido a qualquer um deles. Agora continua no que me parece ser fundamental, né? Talvez mais do que parecia certo, pois nos encontramos agora no terreno do talvez e do parece, é que o eu de que Orlando mais necessitava se mantinha distante, pois a julgar pelo que dizia, ela estava trocando dos eus tão depressa quanto dirigia. Havia um novo a cada curva, como ocorre quando, por alguma razão inexplicável, o eu consciente, que está acima dos demais e tem o poder de desejar, nada mais quer do que ser o único presente. O que ela está afirmando aqui é que o Orlando começa, né, ele começa a viver essa necessidade absolutamente especial de trocar esses eus quando ele acha, né, quando no interior dele ele encontra um eu que quer se sobrepor, né? O que ela está dizendo é uma pessoa que parece uma pessoa assim tão decidida, não é tão segura na vida, ou tão bem resolvida, essa é a mais falsa, não é? Porque essa está deixando todos os eus que ela existe de lado, não é? Para que ela consiga essa sobreposição. É isso que certas pessoas chamam de eu verdadeiro, segundo elas, o conjunto de todos os eus que temos dentro de nós, chefiados e aprisionados pelo eu comandante, o eu-chave, que amalgama e controla todos os outros. Orlando, sem dúvida, estava procurando por esse eu. Como o leitor pode avaliar, aqui tem um outro nome, daqui a pouco eu falo outra coisa. Como o leitor, não vou falar uma outra coisa agora, então. Tem uma questão fundamental aqui também, nesse momento, que como se pode perceber, o narrador que está falando de vários deslocamentos e de muitos eus que vão chegando, surgindo tentando se organizar, não é, diante de algum eu coletivo. Ninguém, portanto, é uma pessoa bem resolvida, né? Esse negócio não tem. No máximo, ela pode ter o seu eu comandante
circundando ali, não é, conseguindo segurar os outros eus, né? Mas existe uma outra coisa fundamental aqui também, né, é que a Virginia Woolf começa nesse momento, nesse mesmo parágrafo, a conversar com o leitor, mas chamando o leitor de leitor, né, nesse espaço. Essa entrada do leitor na literatura, que é uma coisa típica, aconteceu em outros momentos, mas no século XX, ela é fundamental, é outra expansão do eu também, porque o narrador, ele aceita que existem outras figuras que não sejam a própria figura do narrador. Enfim, eu vou continuar, depois eu posso... É por isso também que, em alguns momentos, trabalhos artísticos que têm uma plateia, diante dele, enquanto eles se realizam, podem ter percebido algumas características da sociedade com um pouco mais facilidade do que outros trabalhos artísticos, como é o caso de trabalhos artísticos que têm espetáculo, né? Teatro, dança, performance, enfim, esse tipo de trabalho, em que o público é colocado em prova naquele momento, né? Naquele próprio momento. A literatura enfrenta até hoje ainda uma espécie de ressentimento, às vezes, diante de outros espaços, porque o autor nunca está vendo, né, o leitor com raiva, né, nunca está ali se colocando. Isso é uma questão fundamental, né? Eu vou só concluir a citação. Pode avaliar ao ouvi-la falar enquanto dirigia e, caso se trate de palavras desconexas, sem sentido, triviais, tediosas e às vezes ininteligíveis, a culpa é do leitor por ficar escutando uma senhora conversar consigo mesma, né? Aqui tem uma outra coisa também importante, que é lateral, mas é importante, né? Que também no teatro, nesses que tem espetáculos com plateia, enquanto o espetáculo acontece, é até mais tranquilo também, porque às vezes os atores, o público é uma besta mesmo, fica falando um monte, enchendo o saco, fazendo barulho, logo vai embora. O autor, ele não consegue, mas há aqui um outro deslocamento. Vocês reparem que eu só li 2 parágrafos do Orlando, né? Eu já tirei aqui umas 5 questões estéticas importantes, mas aqui tem o primado da interpretação. O que isso quer dizer, né? Atenção, leitor, não adianta você ir em cima de outro eu. Se você oferece uma interpretação, o que acontece comigo, né? Uma vez, por exemplo, eu já fui, às vezes eu vou falar em plateia, não sei o que, as pessoas me dão bronca por causa do que elas entenderam do meu livro, né? Assim, como é que você foi capaz de não sei o que, e eu falo, a pessoa está me dando bronca por causa do que ela acreditou que eu escrevi, né? Ou seja, o que a Virginia Woolf mostra aqui, através do Orlando, o leitor é um eu também, um eu diante desses inúmeros e imensos eus também, né? A senhora conversar consigo mesma. Nós apenas copiamos o que é dito, acrescentando entre colchetes qual é o eu que, em nossa opinião, está falando, podendo muito bem errar ao identificá-los, não é? O que o escritor, o que o artista faz, basicamente, no geral, é simplesmente identificar, tentar sobressair, tentar colocar diante de um eu, né, diante de muitos eus possíveis, o eu, né, este eu que ele acredita que seja o principal. Se o público não consegue, né, se o público não tem essa identificação, não tem essa correlação com a obra, é porque há essa indisponibilidade ou indisposição dos eus, né? Enfim,
mas o que me parece de fundamental questão para se colocar é que o Orlando, assim como um Teto Todo Seu, não é, coloca realmente essa disposição para que não haja nenhuma segurança, não haja nenhum aspecto mais de que as coisas sejam seguras, e que a realidade, na verdade, é uma realidade através que é obtida por cada um dos eus de formas diferentes, de formas variadas e de formas particulares, através da extração daquilo que se pode aceitar, se pode pescar, de que se pode direcionar, que se pode perceber no momento em que o dia vai acabando. Ou seja, em resumo, o que se coloca como mais o espaço que se coloca como um espaço fundamental de percepção da realidade não é nenhum outro que não seja o próprio trabalho artístico. Enfim, não sei se tem alguma